Olá a todos, quem fala aqui é Denis Albuquerque, eu sou um dos games designers do jogo que estamos mostrando nesse vídeo agora, uma partida comentada do jogo Midway. Essa partida está sendo jogada pelos 4 cavaleiros, ou os 4 responsáveis pela criação do jogo. Eu que estou distribuindo as cartas, ao meu lado, no canto superior esquerdo, Fabian, canto superior direito, Rafael Bonelli, e no canto inferior direito, Luiz. É um jogo de 2 a 4 jogadores, no estilo draft, muito rápido, ambientado na Batalha de Midway. Foi uma batalha que aconteceu logo após o ataque de Pearl Harbor, né? Muito bem conhecida. Essa batalha, por sua vez, é uma batalha naval, uma das mais épicas da história. O interessante nesse jogo, como vocês podem acompanhar, é que ele tem o auxílio de um aplicativo de celular e smartphones, no caso, e tablets. Esse aplicativo ele não é obrigatório, mas ele dá um nível de tensão maior ao jogo, pois ele cronometra cada onda, né? Num total de 6 que temos em cada um dos 3 dias de batalha. Então, a cada vez que passamos as cartas para o companheiro no estilo draft, a gente tem uma onda. E essa, por sua vez, diminui o tempo. Então, vocês podem notar que a cada vez em que a gente passa as cartas, e o aplicativo mostra a onda número 2 agora, nós temos o momento de avaliar as cartas que temos nas mãos e aí então passá-las para o companheiro ao lado. Enquanto o aplicativo está em verde, nós temos um momento de verificar a carta que nós vamos descê-las e aí em seguida passar para a próxima onda. São um total de 6 ondas porque temos 7 cartas e a última nós escolhemos a ser descartada. Muito bem. O draft, como eu já disse, ele é bem rápido, pois temos que fazer um set collection baseado em embarcações e em algumas situações da batalha de Midway. Essas embarcações, por sua vez, elas têm pontos e aí você, como jogador, deve colecionar essas embarcações a ponto de fazê-la por completo. Então, eu ali, se formos avaliarmos, estou tentando montar um porta-aviões, que é a embarcação mais complexa do jogo. Ela tem 6 partes. O que eles estão jogando agora, para vocês terem uma ideia, são cartas de incêndio na sala de máquinas. Esses incêndios podem queimar partes do meu porta-aviões ou do meu submarino, se eu tiver. Aquelas cartas que me sobraram são fogs, ou são neblinas. Elas são utilizadas como se fossem coringas para completar a minha embarcação, uma vez que todas elas têm numerações. Ou seja, eu tenho embarcações 1A, 1B, 1C e por assim sucessivamente. A partida ela termina, ou que nós terminamos, o que nós chamamos de dia, depois dessas 6 ondas. Temos ali as cartas que ficam para cada jogador para auxílio na contagem de pontos, porém o aplicativo também fará essa contagem automaticamente. Para que vocês saibam, essa onda agora, a contagem de pontos está sendo feita ali pelo Luiz, ela ficou da seguinte forma. O próprio Luiz ficou com 4 pontos, o Rafael Bonelli 5, o Fabian 5 e o Denis 5. Então o jogo inicialmente ele é bem equilibrado. Porém, algumas cartas elas se mantêm na mesa. Então você pode ter estratégias de nos próximos dias criar combos com mais pontos. Vai ser interessante agora no próximo dia, durante essas 6 ondas, avaliem bem as jogadas do Rafael Bonelli, que é aquele que está no canto superior direito. Ele irá fazer uma estratégia muito interessante e irá pontuar 20 pontos só nesse dia de batalha. Enfim, são 7 cartas para cada jogador. A quantidade de cartas ainda está sendo observada no próprio deck, mas eles terão na faixa de 115 cartas o jogo todo. E é óbvio que para diminuição de jogadores, na partida nós vamos retirando algumas cartas, para deixar o jogo um pouco mais equilibrado. Uma outra observação bem interessante que vocês devem estar vendo é aqueles itens no meio da mesa. Eu tenho alguns aviões Wildcats americanos e alguns cubos vermelhos que representam os caças Zero japoneses.
É, é interessante que nessa jogabilidade em estilo draft, você pouco vê o fator take that em alguns jogos, coisa que não acontece uma vez que nós estamos jogando um jogo de batalha naval, vamos assim dizer. Pois à medida em que eu vou vendo que alguns adversários podem estar sobressaindo em pontuações, eu posso escolher cartas que fazem o ataque à própria pontuação do adversário. Então, como eu citei anteriormente, o incêndio na sala de máquinas pode destruir cartas. Os aviões, eles atacam o adversário causando pontos negativos. O caça zero equivale a menos 2 pontos para o jogador adversário, o caça Wildcat menos 1. Então, comumente vocês vão ver algumas cartas, geralmente são deixadas mais para o fim da partida, né? Em que nós pegamos esses itens no meio da mesa e colocamos na mesa do adversário, né? Para identificar aquela perda de pontos. Algumas cartas são set collections individuais, como por exemplo as do Luiz, que é a pessoa ali no canto inferior direito, que é as cartas de submarino, essas que estão viradas na horizontal. É válido lembrar também que a arte que está sendo apresentada nesse jogo agora, nessa gameplay, é uma arte de internet e ela ainda está sendo desenvolvida por um desses participantes, que é o nosso ilustrador também. Porém, já dá para já ter uma ideia bem interessante de como o jogo vai ficar. As cartas, quando unidas lateralmente, elas formam a imagem da embarcação, como vocês podem ver o Fabiano mexendo ali. O mais interessante de todos as embarcações é o próprio porta-aviões, que são formados por 6 cartas. Ele na mesa visualmente vai ficar bem bonito. Esse dia de batalha, que foi o nosso segundo dia, terminou assim. O Luiz fez 8 pontos, o Bonelli 20, pois eu tinha dito ali que ele ia fazer um combo bem interessante. Não sei se vocês conseguem notar, ao canto das duas fileiras de cartas existe o canhão Yamato. Ele é um canhão que dobra a pontuação dependendo do set collection que você está usando. Ele fez 20 pontos, o Fabiano fez 11 pontos com as coletâneas que ele fez. E algumas vão embora, mas outras vão ficar na mesa dele, dando a possibilidade de fazer uma pontuação melhor no final do terceiro dia. E eu, por sua vez, fiz 18 pontos, pois completei o porta-aviões ali que estou mexendo agora. Foram 2 fogs e 4 cartas, ou seja, eu fiz ele com 2 coringas, vamos assim dizer. O interessante é que o coringa penaliza o set collection, ou seja, para cada coringa eu tenho menos 1 ponto. Então, ela pura com 6 embarcações eu teria 15 pontos, mas como teve 2 coringas eu fiz apenas 13. Mas ele tem uma vantagem, ao formar o porta-aviões eu tenho direito a pegar 2 caças Wildcats e colocá-los na mesa dos adversários que eu bem entender. É bem interessante, o jogo se passa muito rápido, vocês vão ver, o vídeo é um vídeo sem edição de tempo de jogo, então vocês vão notar que ele se transcorre muito rapidamente, ele vai dar um total de 12 minutos a partida inteira, então é possível se jogar bastante partidas, o jogo fica bem interessante. E à medida que os jogadores vão pegando mais a direção sobre quais melhores set collections obter no draft, ele fica cada vez mais estratégico. O draft vai virando sentido horário, anti-horário e horário, então você também tem que se preocupar nas cartas dos seus colegas aos lados, né? Começou então o terceiro dia de batalha. Notem que o aplicativo, como eu disse, no centro da mesa, ele não é necessário, uma vez que nós podemos fazer um draft normal, mas acreditem, a tensão que gera, e ele tem trilha sonora e tudo, é muito legal e faz o jogo se decorrer de uma forma bem interessante. A verdade é que eu quis transportar um pouco da realidade da batalha de Midway. Foi uma batalha em níveis épicos, mas que se transcorreu durante pouco mais de 2 dias apenas, né? Então ela foi muito rápida. Muito bem, o jogo está praticamente indeciso ainda. O placar ali total eu já vou passar para todos vocês. Eu coloquei agora um caça zero no Rafael Bonelli, que é aparentemente o meu adversário mais próximo em termos de ponto. E isso depois vai ficar bem evidente, foi a melhor decisão a ter sido tomada. Existem como você colocar cartas de bateria antiaérea, essa que o Luiz está mexendo agora.
é uma carta de bateria antiaérea, então ela evita que aviões entrem no seu campo de batalha ou derruba os aviões que já entraram, né? Então você pode evitar esse tipo de situação. O jogo ele já tem projetado uma pequena expansão com mais 6 embarcações, 3 japonesas e 3 americanas, que também já está em desenvolvimento. Vai fazer o jogo ter um pouco mais de grandeza, pois irá trazer bombardeios também, entre outras coisas. E adicionará um jogador a mais também, então será possível jogar ele em 5 jogadores. Eu acredito que tenha terminado a partida agora. Pela contagem de pontos, eu vou ter agora aí o Luiz, que é o último ali, né, no canto inferior direito, com 5 pontos nessa mesa, e fez um total de 17 pontos na partida toda. O Rafael Bonelli fez 9 pontos agora, e um total de 32 pontos. O Fabian fez 5 pontos, um total de 23 pontos. E eu fiz 11 pontos, num total de 34. Então a diferença entre eu e o Bonelli foi 2 pontos. Basicamente aquele avião que ficou a mais nas cartas dele, né? Ele teria empatado. O Luiz e o Fabiano acabaram sendo um pouco prejudicados por não conseguirem montar o porta-aviões, né? Então isso teria mudado bastante. Algumas outras partidas que nós jogamos também foram bastante equilibradas, mas tudo depende realmente muito do que está sendo passado pelo jogador do lado. Às vezes o jogador se preocupa demais com o set collection dele e acaba te dando as cartas que você precisa. Então isso é bem comum. Pessoal, esse foi o jogo Midway, agradeço a todos vocês. Nós somos desenvolvedores aqui da grande Florianópolis, eu fui o vencedor nessa partida aí, mas para qualquer eventualidade estou à disposição aí. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.